Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo nós celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos. E mais do que dar uma palavra sobre as leituras deste domingo, eu gostaria de lhe propor uma reflexão sobre o mistério da morte. No Evangelho, tirado do texto de Lucas, capítulo 12, do versículo 35 a 40, Jesus nos estimula à atitude de vigilância e de prontidão. Na primeira leitura, nós temos um texto maravilhoso de Jó, que declara a sua fé. Após o sofrimento terrível pelo qual estava passando, vivendo, experimentando, ele diz: eu mesmo o verei, com os meus próprios olhos o contemplarei. Passada a experiência do sofrimento, vem a alegria da contemplação da beleza de Deus, que tudo conforta. E na segunda leitura deste domingo, Paulo nos convida a refletir sobre o mistério da ressurreição de Jesus, que é a garantia também da nossa ressurreição, se nós vivermos com Ele e morrermos em comunhão com o mesmo Senhor. Eu creio que essas leituras podem nos ajudar a refletir sobre o mistério da nossa morte. O que é a morte? A morte é um mistério para nós que temos fé. A morte, ela pode ser entendida de diversas formas. Há a morte biológica, a morte física, a morte afetiva, por exemplo, um relacionamento que se acaba, mas pode haver também a morte espiritual. Vai dizer a palavra de Deus, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 14, quem não ama permanece na morte. É a morte fatal, é a morte afetiva. Portanto, a pior de todas as mortes é a morte do amor. Então a morte é um mistério. Há diversos modos de se entender o mistério da morte. A morte é ponte para o novo nascimento. Assim diz o livro da Sabedoria, capítulo 3, do versículo 3 a 4. Os insensatos pensavam que a partida dos justos do nosso meio era um aniquilamento, mas agora estão na paz. As pessoas pensavam que os justos estavam cumprindo uma pena, mas esperavam a imortalidade. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, a morte nunca deve ser vista para nós como desgraça. A fé sublima a morte, o mistério da morte. Ou seja, quem é movido pela esperança e pela fé, dá um sentido para o drama da morte. Nessa perspectiva, a morte tem uma dimensão vocacional, porque a morte é um chamado de Deus para estar com Ele eternamente. E quando Deus nos chama, Deus está nos fazendo um convite vocacional. O primeiro grande convite é para a vida. O segundo convite é para viver a vida realizando-nos vocacionalmente. Mas há um outro convite, a entrada no céu. Então a morte, na perspectiva da fé, ela tem um sentido profundamente maravilhoso, significativo. A morte é transformação, vai dizer São Paulo. Não morremos todos, mas todos seremos transformados. A morte, portanto, não é um fracasso. A morte não é o fim. A morte não é a desgraça. A morte, para quem é movido pela fé, é passagem para a eternidade. O mundo material passa esta forma física, e assim nós entramos numa outra realidade completamente diferente. Nós seremos transformados. A morte é revelação. Quer vivamos ou quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, entrando na eternidade, nós vamos perceber o quanto que de fato isso é verdade. Nós pertencemos a Deus. Nós somos administradores dos bens de Deus.
E o maior bem que nós temos é o bem da vida. Nós não somos donos de nada, nós passamos. Portanto, isso nos quer dizer que devemos viver com alegria, com serenidade, nada de prepotência, orgulho e egoísmo, porque somos administradores dos bens de Deus. A morte é dissolução da nossa tenda terrena. A tenda terrena é o nosso corpo, diz assim São Paulo. Sabemos que se a nossa habitação terrestre, esta tenda em que vivemos, o corpo, for dissolvida, possuímos uma casa que é obra de Deus, uma tenda, uma morada eterna nos céus, que não é feita por mãos humanas. Que coisa linda! Então o nosso corpo é uma tenda, é frágil, a qualquer momento pode ser dissolvida, desarmada, e nós sabemos disso, não é verdade? Então deveremos pensar cada vez mais na importância de termos um corpo glorioso, e Jesus nos promete essa experiência. A morte é uma radical mudança para a nossa morada definitiva. Nesta vida nós fazemos muitas passagens de moradas, não é verdade? Nós nos mudamos de um lugar para o outro, de uma casa para outra, mas temos uma morada, uma passagem radical. Que o vosso corpo não se perturbe, diz Jesus, se despedindo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar para vocês a morada de vocês. Nós temos então um apartamento no céu, uma casa no céu. A nossa morada é o céu, preparada por Deus. Então, caríssimos irmãos e mães, vale a pena apostar nessa morada, nessa passagem definitiva para a nossa morada preparada por Deus. A morte é condição para estarmos eternamente com Cristo. Vai dizer São Paulo, se morremos com Cristo, cremos também que viveremos eternamente com Ele. Que coisa linda! Então a condição para estarmos eternamente com Cristo é viver com Ele e morrer com Ele. De modo que a morte é passagem para uma vida eterna com Cristo, uma vida gloriosa. Quem vai fazer essa experiência? Aqueles que morreram em paz, aqueles que viveram bem, que testemunharam o amor, a caridade, a bondade e assim por diante. Então isso para nós é sinal de esperança e estímulo. O que é a morte? A morte é também advertência sobre o sentido da vida. Diz o livro do Eclesiástico, não se esqueça, da morte não há retorno. Capítulo 38, versículo 21. Ou seja, o autor está nos dizendo que há uma só vida. Nós não temos um ensaio de vidas, é só esta que nós temos. Então nós somos chamados a vivê-la bem, da melhor maneira possível, para um dia estarmos definitivamente na casa do Pai. Por último, a morte é consolo e esperança para quem viveu e sofreu em comunhão com Cristo. Nós temos aqui algumas citações maravilhosas em relação a essa questão do consolo. Ele transformará o nosso corpo miserável em corpo glorioso semelhante ao seu. O corpo miserável é este pobre que se acidenta, é este corpo frágil que adoece, esse corpo frágil que é ferido tantas vezes. Pois é, esse nosso corpo será transformado em um corpo glorioso. Filipenses 3:20. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. Então, quem é movido pela esperança, certamente está de olho nessa glória, e essa experiência da glória eterna vai apagar todas as nossas crises, memórias do passado, problemas e assim por diante. Tudo será recompensado. Mas temos um outro versículo maravilhoso, tirado da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: aquilo que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, nós temos aí diante de nós o céu, o paraíso, uma surpresa total para cada um de nós. Caríssimos irmãos e mães, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça da fé e da esperança, para que, pensando
nos fiéis defuntos, possamos dar mais sentido para a nossa vida. E concluo com uma imagem bastante comum nos cemitérios ou nos dias de sepultamento: colocar flores nos caixões ou dar flores para aqueles que já morreram. Tudo bem, façamos, isso é algo bom, tudo bem, mas o mais importante mesmo é dar flores para os vivos. Então, que pensando na esperança da vida eterna, possamos dar flores para os vivos, para aqueles que vivem conosco. Flor significa boas atitudes, perdão, solidariedade, bondade, e assim por diante. É vivendo bem, dando sentido para a nossa vida, que um dia poderemos estar no céu. Mas quem não dá sentido para a sua vida, quem não vive bem esta vida, não poderá entrar no céu. Então, que a experiência da vivência, da esperança, dê sentido para a nossa vida. São João Bosco, fundador dos Salesianos, dizia que era necessário pensar na morte continuamente para podermos dar sentido para o nosso viver no dia a dia. Rezemos então hoje por todos aqueles que se foram, que possamos imitar as suas virtudes e renovemos o nosso desejo de bem viver. Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a luz da vossa face. Descansa em paz. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.